Muito boa noite para você que se liga na Rede Gesla de televisão. Muito obrigado pela participação de Lucas Portante, Matheus também conosco, obrigado pela companhia. Temos também aqui o Salvatore e também André Cabral, obrigado pela companhia. Lembrando que eu sou... Rede Gesla de televisão no ar agora com Ekio e agora com também grandes momentos de, não é? Temos algumas vinhetas importantes, tipo assim. Ô louco, meu! Eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Ih, meu! Tipo isso pra dar uma emoção pra nossa live. E daí tem vários botões aqui, ó. Vários. Então aproveitem a partir de agora com Ekio. Vamos lá então. Pessoal que está acompanhando a gente aqui, daqui a pouquinho eu já respondo a todos. Lembrando que nós vamos, a partir de agora, dentro desse contexto, a partir de agora, falando sobre os principais destaques da televisão brasileira. Daqui a pouquinho eu já leio um pouco mais os comentários de vocês, já na reta final do nosso legalzinho. Enfim. É desse jeito que vamos a partir de agora, lembrando sempre, falando sobre agora os principais destaques da televisão brasileira, e vamos começar com isso. A partir da próxima terça-feira, a Record leva ao ar Iludida, sucesso turco já exibido em dezenas de países e que tem feito um efeito bastante importante em todos que acompanham essa novela. Eu já comentei por aqui com vocês sobre o momento em que ela foi anunciada como novela que substituiria, não é, Coração de Mãe dentro da grade da Record, e nós temos, nesse sentido, pela primeira vez uma trama que não se concentra no universo materno, né? Nós tivemos ali Força de Mulher, tivemos também Mãe passando nesse horário, ainda tivemos Coração de Mãe também falando naquele momento ali, e depois agora chega Iludida, que é uma trama sobre traição e vingança, e eu posso garantir para vocês, é uma trama envolvente que de fato deixa o espectador muito ligado, muito conectado com os acontecimentos, muito apreensivo com os acontecimentos, e por isso eu acho que existe um potencial sim muito grande de Iludida se tornar uma novela de sucesso dentro da Record. É verdade que o crescimento de Quem Ama Cuida talvez freie qualquer possibilidade de outro tipo de crescimento para Iludida, mas talvez Iludida acabe herdando alguma coisa de público do SBT também. Não sei se pela característica da novela ou algo do gênero. Eu quero saber também a opinião de vocês, porque pode ser que aconteça outra dinâmica a partir daqui. Será que por ser uma novela extremamente voltada ao universo de traição e vingança, pode haver uma rejeição por parte do público da Record? Eu acho um pouco difícil, mas não acho impossível. Acho que tem alguns componentes em Iludida que podem afastar o público, como por exemplo, alguns momentos em que ambos os protagonistas acabam sendo extremamente cruéis e sem muita medida, não é, para vingança um contra o outro. É verdade que a personagem de Can Sudere, a Ásia, é muito injustiçada durante toda a novela, mas também é necessário colocar que existem os momentos em que ela se vinga e a sua redenção é muito interessante de acompanhar, pelo menos para mim foi muito interessante de acompanhar. Quero saber a opinião de vocês. Iludida vai ser um sucesso na Record, vai conseguir chegar aos índices próximos do que Força de Mulher conseguiu, ou é uma novela que vai sofrer por conta do bom momento de Quem Ama Cuida? Coloca aqui nos comentários. Segue o legalzinho na nossa programação. Legalzinho, agora às 18 horas 24 minutos, obrigado pela companhia, pela participação, você que está chegando nesse momento, muito obrigado pela presença. Vamos falar sobre Quem Ama Cuida. Quem Ama Cuida finalizou mais uma semana cheia de reviravoltas, muitos romances entre Pedro e Adriana, e também ontem nós tivemos um momento extremamente sensível entre Agatha Moreira, a personagem de Agatha Moreira, não é? E também o Yuri, personagem do José Loreto.
Tivemos boas cenas essa semana, as tentativas de enfraquecimento por parte do Ademir para cima do personagem do Breno Ferreira, né, tentando buscá-lo para o escritório de advocacia dele, enquanto buscando, né, esse ponto sensível da relação dele com o Pedro, que acabou não indo adiante. Ontem também grandes momentos aqui a gente viu dentro da novela, principalmente com o circo pegando fogo. Exatamente, o circo pegando fogo entre Brigitte e Pilar, e ela indo ali com eu esqueci o nome dele, junto pra festa. Um momento aqui com a Diná, extremamente, de fato, tóxico, estranho esse momento aqui, alucinante da parte da personagem que ela faça isso, assim. E tem uma questão... Obrigado, muito obrigado. É alucinante que a personagem faça isso, mas ao mesmo tempo dá um pouco da loucura que tem junto com a personagem Diná. Temos também grandes momentos ali da Nancy tentando alertar mais uma vez a Adriana. Eu gostei muito deste embate também entre a personagem da Agatha Moreira e a personagem de Isabel Teixeira. A Agatha Moreira colocando os pingos nos is na relação com a mãe de uma maneira muito intensa, e depois colocando os pingos em outros is junto com o personagem de José Loreto, sem sombra de dúvidas, um casal do barulho, bicho, ora, brincadeira. Muito bem. E tivemos também momentos engraçadíssimos depois, na manhã seguinte, né, com o constrangimento entre o Yuri e a provocação da Ingrid, e ao mesmo tempo a Tilde dizendo para a dona Pilar como fazer para superar como chama? Superar a ressaca tomando uma cerveja. Né? É basicamente isso. E aí nós tivemos também bons momentos aqui entre Mau Mau e o Pietro Antonelli, né, que eu me esqueci o nome dele na novela, mas que serão um belo casal também dentro da sequência de Quem Ama Cuida. Vamos ver o que vem pela frente a partir de agora e, claro, a gente fica de olho em tudo aqui na Rede Gessler de televisão. Segue o legalzinho na nossa programação. Agora, 18 horas 27 minutos, obrigado pela companhia, pela participação, legalzinho, é o fechamento da nossa semana na Rede Gessler de televisão, trazendo os principais assuntos, os principais pontos. Na última quarta-feira, o SBT comemorou seu aniversário de 45 anos. Uma programação modesta nesse ano para fazer essa comemoração, com o foco na sessão Mais SBT, alguns especiais dentro da própria programação, mas o fato é que eu acho que, se a gente considerar o triênio 24 a 26, a gente tem um momento em que o SBT se encontra um pouco melhor a partir de agora. É verdade que há uma crise que se estende no SBT desde a gestão de Silvio Santos lá nos anos 2000, fim dos anos 2000, década de 2010, e que estoura agora muito fortemente pela falta de investimentos e de consistência que houve durante esse período na gestão da Daniela Beirute, que tentou fazer um choque de gestão em 2024 para ver se o SBT reagia, e aconteceu o movimento oposto, o público fugiu. Em 2025 tentou-se buscar uma alternativa a isso e tentar abraçar a nostalgia como um todo, acabou dando errado também. O público foi se afastando do SBT. As tentativas de trazer outros diretores como o Rinaldi, o próprio Mauro Lissoni, na passagem que ele teve por ali, não surtiram efeito, como o retorno de Murilo Fraga recentemente, que parece estar começando a colocar sobre bases mais sólidas o SBT, né? Que nesse ano conseguiu grandes resultados com a Copa do Mundo, conseguiu entregar bons resultados de audiência, também a Sul-Americana tem sido interessante, e a partir disso o SBT passa a querer apostar mais no esporte também, para justamente poder oferecer para o público de casa novas opções de transmissão com o jeito SBT de fazer que deu tão certo na Copa. Essa imagem que está na tela agora é a imagem de Silvio Santos na transmissão de inauguração do SBT, Canal 4 de São Paulo, lá em 1981, 19 de agosto de 81, né? E hoje nós temos aqui como líderes à frente do domingo do SBT, Patrícia Bravanel, filha de Silvio Santos, e o Celso Portiolli, que tem 7 horas de programação naquele período ali. São, de fato,
tempos desafiadores, tempos difíceis para o SBT, mas ao mesmo tempo acho que o pior talvez já tenha passado de certa forma e a emissora vai começando a reencontrar alguns rumos agora em 2026, tentando se descolar primeiro da Band para depois pensar em, quem sabe, ir um pouco mais para cima da Record. É o que a gente quer saber. Você acha que o SBT consegue buscar a Record num prazo de 5 anos, mais ou menos, 6 anos? Vocês acham que isso é possível? Coloquem aqui nos comentários. Segue o legalzinho na nossa programação. Pois é, muito bem, vamos seguindo o nosso programa por aqui, sempre lembrando que você é nosso convidado, você é prioridade por aqui também, acompanhando o nosso trabalho. Deixe a sua participação, que nós vamos juntos aqui construindo o que vai bombar no nosso legalzinho. Vamos lá. Seguindo por aqui agora com vocês, vamos lá. Último assunto antes da sua participação por aqui, nós vamos trazer que o Estrelas da Casa vem aí. Sim, Estrelas com um S no final da casa vem aí com Júnior Lima, Belo, Anitta e Ana Clara na apresentação. Nesta semana bombou muito um vídeo em que Ana Clara fala que eles vencem sempre a Fazenda e, de uma certa forma, dando essa indireta de que não chega a perder para a Fazenda. Isso é muito difícil de acontecer, de fato. A Fazenda às vezes chega um pouco perto no final do período, mas eu acho que da forma com que as coisas foram ditas, abre um pouco de margem para, no momento em que a Fazenda conseguir passar, abrir-se um grande... tornar-se algo grande dentro da internet, pelo menos, né? Mas é fato que o teto, a base da Globo de audiência que a novela entrega, faz com que mesmo que o Estrelas da Casa vá muito mal e dê, sei lá, 12 pontos, ainda assim esteja à frente da Record. Isso é um fato. Mas a maneira com que muitas vezes talvez a gente veja a Globo nessa posição de protagonismo definitivo, como vai acontecer com Estrelas da Casa, já reformulado tantas vezes desde a sua primeira edição como Estrela da Casa lá em 2024, depois em 2025 a segunda edição teve bastante mudança, se tornou mais musical mesmo e menos reality do que em 2024, e conseguiu manter mais ou menos as audiências, ter alguns dias com audiências maiores. Já no caso deste ano, a Globo encurtou o formato para um mês apenas e vamos ver de que maneira a programação vai responder a partir de agora, porque na reta final nós teremos a TV Record colocando a Fazenda no ar. A conferir qual será o resultado deste embate. Certo? Coloca aqui nos comentários se você acha que o Estrelas da Casa nesse formato vai conseguir abrir uma vantagem segura e considerável no enfrentamento com a Fazenda. É a pergunta que eu quero fazer para vocês. Coloquem aqui embaixo nos comentários. Segue o legalzinho na nossa programação. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação no nosso legalzinho por aqui. Eu quero colocar agora na tela o nosso chat. Vamos ao nosso chat, temos ele aqui? Temos. Salvatore está conosco, obrigado pela companhia, pela participação. Dizendo, é agora, é agora. André Cabral também conosco. Lucas Portante, a Record a caminho do fundo do poço. Ô Lucas, será? Tá vencendo o SBT com tranquilidade. Vamos lá. Deixa eu ajustar o microfone aqui que estamos com um pequeno problema de barulho. Vamos lá. Atento. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Eu estava chorando até agora. Eu parei de chorar agora. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Muito bem, agora sim estamos de volta, acho que com o áudio corrigido. Vamos lá. Lucas Portante, a Record tá igual ao SBT, qualquer dia desaparece do mapa, muito difícil. São as 3 maiores redes junto com a Globo, né? Band e Rede TV estão em situações bem mais difíceis.
Vendo essa abertura, me faço uma pergunta. A anterior foi muito difícil de fazer em quanto tempo? E essa é IA? Demorou quanto tempo para fazer? Salvatore, a primeira abertura foi feita com imagens de bancos de imagem, né? De uma forma geral. Demorou mais também porque eu compus a trilha na época, né? Eu compus a trilha e gravei toda a trilha manualmente. Agora, nessa nova aqui, eu usei vários elementos de inteligência artificial, mas também cruzei com alguns elementos da própria programação da Rede Gesla e ainda utilizei a música que foi criada por mim lá no início do Legalzinho para torná-la uma música um pouco mais potente através da inteligência artificial. Então, tentando usar da melhor maneira possível. Que eco grande, Gesla. Que eco grande. Tem outro também aqui, ó. Júnior Gesla! Poderoso, hein? Vamos lá. Programa ruim na Globo no sábado. Salvatore dizendo que adorei as vinhetas, rindo muito enquanto escrevia. Não é uma trama familiar como as anteriores, diz o André Cabral. É isso. Record tinha tudo pra dar certo, mas o bispo colocou... Não entendi. Gente da igreja que não entende nada. Desde 89, mas aí a gente tem que falar também de épocas como a caminho da liderança e hoje, inclusive, essa liderança frente ao SBT. Isso faz parte, continua funcionando. Vamos lá. André Cabral, tava vendo a divulgação de As Filhas da Senhora Garcia do Globoplay Novelas. Quanta diferença para a divulgação Mambembe do SBT para a mesma novela? Vou olhar, não vi. Salvatore. Sabe uma coisa que achei interessante com o horário político? Quem ama cuida será exibida mais tarde. Menos tempo de confronto com a iludida. Isso pode ajudá-la, não acha? Pode ser também. Pode ser. Vai ser prova de fogo com o Kimi Antonelli, essa nova fase do personagem que até então era bem apagado. É isso. Eu não vi como vai ficar a grade noturna da Record com o horário político. Também não sei se exatamente se a novela vem antes ou depois. Cauã Marcolano conosco. Se a Fazenda vencer, vão fazer um grande mousse. Diz aqui o Salvatore. É verdade. Vão gastar muito a Ana Clara se a Fazenda passar o Estrelas da Casa. Tem isso também. André Cabral. Acho que tende a derrubar o que o Pablo e Luizão deu. É verdade também. Salvatore. Quem sabe faz ao vivo, meu. O Chaparrão me perguntando se eu me lembro do Sem Saída. Lembro. Lembro sim. Do Sem Saída. Com o Márcio Garcia. Acompanhei muito. O André Cabral também pergunta qual IA foi utilizada na edição da abertura do Legalzinho. Foi a do próprio CapCut Acidentes, né? Utilizamos. SBT precisa fazer mais chamadas. Sempre, né? Mas enfim. Vamos lá então. Isso que dá colocar as mesmas teclas de atalho dos negócios. Eu vou botar todos que tem aqui, tá? Ô louco, meu! Ih, meu! Eu gosto muito desses. Ô louco, meu! Ih, meu! O louco meu e meu é muito bom. Aí tem as duas chamadas de Titio Juju. Júnior Gesla! Sensacional. Bandidinha desgraçada. Essa aí eu queria muito. Aplausos também, que é importante. Kiko adora que essa. burro, dá zero. Essa é boa também. Eu estava chorando até agora. Essa não pode fazer. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Essa também é muito boa. Essa aqui eu adoro. Maravilhoso. Elementar. Vai dar! Não vai dar! Maravilhoso. Muito bem, são grandes momentos que nós temos aqui para poder compartilhar com vocês. Foi um erro o Márcio Garcia sair da Record para fazer Caminho das Índias. Na minha visão, naquele momento ele estava muito bem na Record. Para voltar e fazer um personagem que acabou tão apagado quanto o Barruan, né, naquele momento. O Barruan era para ser o grande protagonista da novela, né? E pelo andamento do público, a Maia acabou ficando com o Raj. Então, de novo, o Márcio Garcia, acho que ele não teve o mesmo protagonismo na televisão, voltando pra Globo, do que ele tinha naquele momento na Record. Então, enfim. Mas são momentos, né? São momentos e são escolhas. E eu acho que naquele momento deve ter feito mais sentido. Você gostava do Tamanho Família? Médio. Assim, não tinha tanto
Não achava uma grande coisa, mas era um bom programa, não era um programa ruim, né? Então é isso. Minha gente, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, este foi o Legalzinho na nossa programação. Obrigado pela companhia, a gente volta amanhã com a resenha televisiva. Um abraço e até lá.